Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre design de código e como você pode construir um código que acomode mudanças. Agora, o tipo de mudança que eu estou falando, que vai ser talvez um pouco diferente do que você está imaginando. Por quê? Quando a gente olha para tudo que nos inspira, né, que inspira a maior parte da comunidade de desenvolvimento, tudo mais, quando você olha para os livros, por exemplo, Domain Driven Design, Clean Code, princípios como Solid, Grasp, aqui, né, algumas inspirações arquiteturais aí, né, então, quando você olha, quero me inspirar, por exemplo, em Clean Architecture, Ports and Adapter, né, que a galera também chama de arquitetura hexagonal, tudo mais, todas essas combinações de estilos de design, né, e arquitetura, elas tentam mitigar a seguinte mudança. Caso a maneira que você implemente alguma coisa mude, caso você precise suportar novas versões de implementação para aquele mesmo problema, ou caso as tecnologias mudem, esses designs tendem a tentar acomodar tais mudanças. E por que eles vão nessa linha? Quando você olha mais para trás na história aí, na ciência da computação e tal, tem muita pesquisa em modularização de software. Então, um dos principais influenciadores aí, né, naquela época acho que não chamava de influenciador, do mesmo jeito que a gente chama hoje, mas quando você olha para trás, quando você olha, por exemplo, para as publicações, né, de Parnas, que é inclusive publicações que eu já revisei aqui no canal, ele fala, né, que, putz, para você fazer o que ele chama de design for change, não deveria ser difícil, você basicamente usa, né, o princípio de esconder as coisas, beleza? Que hoje a gente chama, né, por exemplo, de encapsulamento e tudo mais. E como as coisas estão escondidas, supostamente você poderia mudar, né, ou algo do gênero, sem mexer aí na interface pública daquele contrato e as mudanças seriam acomodadas. Mas o que eu entendo nesse momento da minha vida, quando eu olho, né, para a qualidade de código, quando eu olho para fazer código que realmente facilite acomodação de novas mudanças, eu não acho, por observação e por tudo que eu também já pesquisei quando a gente olha para as publicações acadêmicas e também quando você olha para a indústria. Quando você olha para a publicação acadêmica, a galera realmente tem dificuldade quando vai olhar a evolução de software, tem essa dificuldade, né? Putz, manter o software, o ciclo de manutenção é duro, manutenção ocupa muito tempo, tudo mais. O software, né, tem essa linha de pesquisa que chama erosão arquitetural e tal, e você vai perdendo a mão dentro do software, até que chega um ponto que você sabe que está fazendo uma coisa que é equivocada, mas você não, naquele momento, não entende que tem outra maneira de fazer. Só que teve um paper que eu revisei que as minhas ideias convergem, né, atualmente com a que ele trouxe, e foi bem antes, né, obviamente, do que eu venho falando aqui, que ele fala assim, ele dá o problema que ele fala assim, eu acho que o jeito que desenvolvem no software está fundamentalmente errado, que vai de conflito, né, conflita diretamente com o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a maioria de nós fazemos no nosso dia a dia. O que acontece? Para mim, e também quando você olha para as pesquisas, o que mais muda no fluxo de desenvolvimento de um software não é a tecnologia, tudo mais. O que mais muda é o escopo do que você está resolvendo. Então, mudanças do negócio, né, direcionamento de negócio, impactam no código que você está implementando. Então, a hora era para você fazer, né, um fluxo de um jeito A. Amanhã é para você fazer aquele mesmo fluxo, ou seja, a mesma funcionalidade, só que algum cliente ou alguns clientes aí pediram uma mudança na parada, e aí você vai e quer mudar aquele software para atender, vamos supor, o pedido aí do cliente ou da cliente. Então, eu acho que sim, a mudança de escopo é uma mudança que ocorre, né, muitas vezes, o entendimento que o que tinha sido implementado não é mais suficiente, acontece também muitas vezes, né, a semântica do que tinha sido feito, de vez em quando tem que mudar, o que era remover hoje, ontem, não é a mesma coisa que remover hoje, e o remover de hoje não vai ser a mesma coisa do remover de amanhã. Isso muda. E aí também, né, tem a mudança de pessoas, que isso, obviamente que isso também influencia e está descrito em múltiplos lugares diferentes. Então,
muitas vezes, quando você está fazendo um software que tem, sei lá, 5 anos, que não é muito, né? Vamos supor. Ou pega um software que tem 1 ano de uma startup. A galera que começou a codar o software em 1º de janeiro sei lá, de 2021, supondo que startups nasceram aí no ano de 2021, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, em 31 de dezembro desse mesmo ano, existe uma chance alta das pessoas que vão estar trabalhando naquela parte do produto, naquele produto como um todo, tudo ter sido trocado. É bem capaz do CTO ter mudado, vamos supor. Mas se o CTO não mudou, é bem capaz dos tech leads ou dos engineer managers, que chamam hoje, né, terem mudado, assim como é bem capaz que os devs e as devas, né, que participaram da construção inicial tenham mudado. E se você der sorte, pode ser que tenha tido só uma leva de mudança, né? Então, a pessoa que está codando hoje está um dev de distância, uma dev de distância da pessoa que codou a versão original. Considerando que seja 1 ano aqui, beleza? Pode ser que você esteja 2 trocas de distância. 3. Quanto mais tempo passa, mais distante né? Mais distante você fica das pessoas que escreveram a versão original. E aí, obviamente, como você que para você que vem me acompanhando aqui no canal, para que você, caso você não me acompanhe, né, esse seja o primeiro vídeo, a linha de design que eu venho trabalhando é a linha que aposta que o que você deveria tomar cuidado no seu software, a primeira coisa que você deveria tomar cuidado era em controlar os limites de entendimento de cada unidade de código que você escreve. Então, aqui, unidade de código, geralmente eu surgir. Geralmente eu trabalho em cima, né, de unidades como se fosse um arquivo, né, mas poderia ser unidade método, unidade, cada classe dentro de um arquivo e tudo mais. Então, a ideia é como que eu limito esse entendimento. Por quê? Porque eu acho que se você limita o entendimento, as barreiras, né, do quão complexo fica a sua unidade de código, você está fazendo essa aposta. Eu sei que eu estou escrevendo um código que o escopo vai mudar, que talvez a semântica do que eu estou fazendo aqui agora mude também, né, e tudo mais. Eu sei que as pessoas vão mudar, e isso aqui são todas certezas. Você tem uma coisa que é certa no desenvolvimento de software, é muito mais certo do que troca de tecnologia, né? Então eu vou tirar certeza para trocar por probabilidade. Se você for olhar o histórico do desenvolvimento de software, principalmente dentro da indústria, que acho que é o case aqui que eu tento mais comentar, pessoas mudam muito e o que aquele software tem que fazer, muitas partes dele também muda, né? Mais coisas vão sendo adicionadas ali. E eu acho que se o seu design acomoda essas mudanças, ele é um design que tende a ser muito mais propício para o ciclo de desenvolvimento do software do que um design que primariamente pensa em acomodar mudanças de tecnologia ou trocas de implementação, né? Você descobriu que tem como fazer de um jeito mais interessante do que você tinha feito naquele momento. E aí você fala, vou trocar minha implementação, que agora eu sei, né, que talvez a performance melhore, talvez esse código aqui fique mais pronto para ser escalável ou algo do gênero. Então, isso acontece numa recorrência, na minha opinião, muito menor do que a recorrência de mudança de escopo e mudança de equipe. Inclusive, tem um dos artigos que eu revisei aqui no canal, né, que a pessoa faz, que o autor, a autora, não lembro agora, né, faz até um paralelo com, talvez, uma certa impedância entre o modelo ágil de você pensar, né, quando você olha para os princípios ágeis de desenvolvimento e tal, versus design de código. Quando você tenta pensar aqui, né, estou pegando aqui um viés do artigo que eu achei interessante, acho que é legal de comentar. Quando você olha para alguma implementação de um modelo ágil, então, por exemplo, Scrum. Então, você tem as suas sprints, né, de X tempo aí, 1 semana, 15 dias, sei lá quanto tempo você coloca, e a cada intervalo de tempo desse, você espera entregar, né, algo de valor através do software que realmente conduza o negócio como um todo a se movimentar. E aí você entra na dicotomia que por mais que, independente se o seu estilo de projeto, né, é ágil ou não é ágil,
todos eles têm planejamento, têm visão de médio e longo prazo, tudo mais. Mas quando você entra para esse modelo de trabalho, muitas vezes a equipe de desenvolvimento, ela está com a visão de, beleza, um trimestre, aí nesse trimestre, a cada 15 dias, e aí a cada 15, pode ser que daqui a 15 dias, nos outros 15 dias, o código que você implementou tenha uma mudança de pensamento ali, né? O negócio mude um pouco, e você tem que acomodar aquela mudança naquela percepção. Você botou uma feature no ar, implementando de um jeito. Aquela feature pareceu ter tração, mas recebeu esse feedback. Em função desse feedback, né, e da análise do direcionamento de produto, o time aí, né, a equipe entende que precisa ser, que aquela funcionalidade precisa ser agora readequada, porque ela mostrou tração. Entretanto, tem esses gaps aqui. Então, vamos agora mexer nisso daqui para que fique legalzão e as pessoas realmente usem, né, e gerem e maximize a geração de valor. Me parece um fluxo normal. Só que esse fluxo não é condizente quando você pensa, na minha opinião, com o design que tem que acomodar mudanças técnicas, que tem que acomodar, né, mudanças de implementação ou algo do gênero. Por quê? Quando você pensa nesse tipo de design, você faz um exercício de imaginação pensando, beleza, aqui vai ser desse jeito, eu vou deixar o meu código aqui assim, porque eu sei que isso aqui pode evoluir para essa maneira, e essa maneira cabe nesse código que eu estou fazendo. Isso é legal, eu não estou descartando, obviamente, né? Quando eu falo do CDD, né, que é a linha de Design Cognitive Driven Development, ela se conecta, ela soma com todas as outras práticas que já existem aí no planeta. Mas se você usa essas outras práticas e tira o CDD do jogo, geralmente elas estão supondo uma certa estabilidade no que você tem que fazer, né? Quando você olha principalmente para o design do seu código aí. E nesse mundo de desenvolvimento, né, principalmente dentro de startup, o que você não tem é estabilidade em cima do código produzido para sustentar o produto. Justamente porque a startup o tempo inteiro está tentando crescer exponencialmente, está achando novas maneiras de fazer negócio e tal. Mesmo quando você vai para o mundo mais corporativo, é um risco falar, né? Porque o mundo corporativo está cada vez com a mentalidade mais startupeira. Então, no final, você tende a ter, né, um ambiente instável, para o bom sentido, de desenvolvimento, né, de para onde o código vai andar. Se você não sabe para onde o código vai andar, como que você vai supor que o seu design vai acomodar essas mudanças de direcionamento de negócio? Não dá, porque o código reflete o direcionamento do negócio, né? O código automatiza os desejos do negócio. Se você não sabe para onde o negócio vai andar, não adianta você fazer suposição de médio e longo prazo, porque senão você vai provavelmente empilhar alteração em cima de alteração não planejada, e esse empilhamento de alterações não planejadas geralmente levam você a um estado onde a manutenção fica bastante dura, né? Tanto a manutenção, ou seja, o esforço que você tem que colocar para, mesmo que você entenda o que está ali, mesmo assim é um esforço para você fazer uma evolução ou uma correção de alguma coisa. E tem o outro aspecto que é, se você é uma pessoa que está chegando nova ali, de vez em quando é difícil, fica mais difícil de entender. Então, o que eu acho legal de pensar atualmente, né, principalmente que o CDD traz, eu estava conversando com um colega meu de trabalho na ZUP, que chama Carly, e ele usou uma expressão que eu nunca tinha utilizado em cima do CDD, né? Mas ele trouxe isso. Quer dizer, então, que o CDD é o freio aqui, né, para saber aonde que eu tenho que parar na hora que eu estiver codando. Exatamente. Quando você define, eu vou fazer um outro vídeo disso aqui no canal, né, das dinâmicas que eu tenho tocado para definição de limites de entendimento e derivação de métricas para equipes diferentes. Mas a sacada é o quê? Se você define um limite de entendimento por unidade de código e você deixa claro para a sua equipe o que conta ponto de dificuldade de entendimento, independente da linha arquitetural ou das inspirações de design que você vai utilizar, em qualquer unidade de código, você vai encontrar isso, né? Olha, todo mundo consegue bater o olho
e falar, tá difícil ou não tá difícil, ou tá médio difícil, porque isso tá escrito num papel, beleza? E você não vai ultrapassar o limite de entendimento acordado pela equipe. Então, eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, um link para um boardzinho que eu fiz com a galera que eu trabalho dentro da Zup Edu, né, que é a área que eu sou responsável na empresa que eu trabalho hoje, além do Dev Eficiente, né, que é a Zup. E a galera fez a dinâmica e derivou métricas de entendimento para códigos em Kotlin, em códigos em Java, e inclusive estabeleceram o limite inicial para o trabalho ali. Então, acho que era isso que eu queria falar para você hoje, né? Esse lance de, na minha opinião, né, o resumo é o seu design, independente das práticas que você vai utilizar, você tem que dar um jeito dele acomodar as mudanças que tem mais propensão de acontecer. E essas mudanças, na minha opinião, são mudanças de pessoas que trabalham no projeto e as mudanças no direcionamento do negócio, que obviamente também direciona o código. E aí, além disso, o seu código, né, tem que ser capaz de atender proporcionalmente, obviamente, cada requisito. Então, se você tem um requisito, uma especificação que demanda flexibilidade do seu projeto, né, você já sabe a priori que nem um desafio de código que eu vou resolver aqui outro dia, um desafio antigo do Uber. Se eu já sei que eu vou querer trabalhar com vários provedores de e-mail diferentes, então meu código tem que ser flexível o suficiente para acomodar essas adições aí, né, de tecnologias, né, nesse caso de provedores de e-mail e tudo mais. Mas isso não exclui o fato de você ter limites de entendimento claro, né, pensando que vai trocar de pessoas, pensando que vai ter troca de direcionamento de negócio e tudo mais. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Mas era isso. Tchau.